Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Laripod. É sempre muito bom estar trazendo pessoas da nossa comunidade aqui nesse espaço que foi criado para você. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, ela já esteve aqui no episódio anterior e eu vou apresentar ela para vocês, mas antes eu preciso lembrá-los a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixe também aqui os seus comentários, quem você gostaria de ver aqui no nosso espaço. Lembrando também que aqui esse espaço ele está sendo alugado, então vou pedir para o Roger deixar o contato logo aqui abaixo. Saiba que a gente tem todo o suporte por trás das câmeras, a gente fica localizado em Chelsea. Temos os microfones profissionais, temos as câmeras profissionais também. Então, você pode enviar suas dúvidas através deste número aqui para Isabelle. Fique à vontade, a gente apoia muito o seu projeto, tá? Agora, sem mais delongas, eu preciso apresentar para vocês a nossa convidada que esteve aqui conosco no nosso último episódio. Antes, eu quero agradecê-la por ela ter aceito esse convite. Então, fiquem com Laísa Estevam. Seja bem-vinda, amor. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. A gente estava comentando aqui por trás das câmeras, né? A gente fica se olhando nas câmeras, pra ver como que a gente se comporta. Calma aí, antes de começar a gravação. Foi muito bom o nosso último bate-papo, né? Muito bom. Muito obrigada por você estar aqui hoje novamente. Eu que agradeço. Vamos se aprofundar mais na sua história, que eu tô muito curiosa. Ela faz um trabalho muito incrível, que vai contar também muito sobre o trabalho dela, que é como consultora financeira, aqui financiada nos Estados Unidos. E vai ensinar algumas dicas, a gente vai falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre... Finanças, vamos tudo um pouquinho. nesse assunto. Então, conta pra gente, Laís, um pouquinho da sua história, de onde você é do Brasil. Sim, eu sou natural do Espírito Santo. Eu nasci no Espírito Santo, sou capixaba, Vila Velha. Só que eu me considero carioca, porque a minha mãe é carioca, meu pai é capixaba. E entre idas e vindas eu ficava muito no Rio, fiquei uma boa parte no Rio de Janeiro. E o meu jeito, o meu espírito é carioca. O capixaba, ele é mais fechado. E já o carioca, ele é expansivo. Ele fala gesticulando. O Roger ali. Né, Roger? Roger é carioca. Ele tá ali pra poder afirmar isso. E muitas pessoas sempre falam, você é carioca? Sempre tem algo assim por conta do meu jeito. Hoje em dia eu já não tenho tanto mais sotaque. Até porque o capixaba, ele... não tem mesmo, não. O capixaba, ele não tem sotaque. Então a gente fala... bem, né? Não tem sotaque, não fala. Mas o capixaba, ele também é bem rápido, né? Vocês falam bem rápido. Acho que sim. Acho que isso depende de cada pessoa. Da pessoa, né? Acho que é mais da pessoa mesmo. E aí, como que foi? Aí você passou uma época no Rio? Isso, passei uma época no Rio, cresci, aí ficava entre idas e vindas. Nunca fui uma ótima aluna, sempre fiquei de recuperação. Então, porque eu lembro... Matemática, nada. Matemática, nada. Inclusive, quando eu fui escolher uma faculdade, eu fiz uma listinha, eu falei, tudo que não tenha matemática. Números. Na verdade, tudo praticamente tem, né? Tem números. E aí, eu fui para educação física por causa do esporte. Eu tinha sobrepeso e fui para educação física por conta do esporte. Aí, tenho sempre uma parte que tem matemática, não tem para onde você fugir. Mas, entre idas e vindas, morando, né, no Espírito Santo, aí chegou uma época que eu fiquei mais lá e fiz educação física. Cheguei a atuei em escolas. Eu queria ser personal trainer. Você fez? Eu queria ser personal trainer, mas acabou que na verdade, o curso ele é bacharelado e licenciatura. Então, você atua nos dois ambientes, tanto escola como academia, esportes. E quando eu conheci a escola, eu me apaixonei. Porque eu olhava as crianças, eu sempre gostei de crianças, eu troquei a fralda de todos os filhos das minhas amigas. Eu falo que quando eu tiver o meu, escutem isso, hein, amigos? Eu quero ser muito paparicada, porque eu já papariquei o filho de todo mundo, sabe? E quando eu cheguei dentro da escola, eu olhei e eu falei, o nosso futuro são as crianças. E aí eu comecei a refletir. Eu sempre fui muito filosófica, mas aos poucos a gente vai se conhecendo. E eu falei, é a escola.
eu quis atuar na escola. Mas acabou que eu não formei, eu saí no 6º período, cheguei a finalizar o 6º período, faltou o 7º e o 8º. Sempre tive o sonho de vir para os Estados Unidos. Eu falava no começo assim, eu morro de rir com os meus amigos, né, que eu falava muito disso. Eu falo, ai, quando eu for morar nos Estados Unidos, a minha ostentação vai ser comprar cremes e perfumes. Assim, não vou falar que não aconteceu, não. Aconteceu, mas tem outra parte também, né? Tem a outra parte que ninguém sabe, né? Sim. A gente sempre fala que os Estados Unidos é para todo mundo, mas não é todo mundo que é para os Estados Unidos. Verdade. Mas eu agradeço muito essa terra aqui, porque aqui eu pude literalmente colocar em prática a Laísa que eu sempre sonhei, que eu sempre busquei. Uhum. E aí, acabou que eu cheguei aqui em 2021. Daqui a pouco eu faço 4 anos. Sempre gostei de desenvolvimento pessoal. Você veio sozinha? Eu, minha irmã, meus sobrinhos, mas eu sempre tenho parentes aqui que moram há 20 anos, mais de 20 anos aqui. Então, a gente veio, né, acolhido pelos parentes. Uhum. Como algumas pessoas, né, têm, outras não. E então, assim que eu cheguei aqui, eu lembro que eu comecei a trabalhar no Burger King. Oh, você trabalhou no Burger King? Trabalhei no Burger King. Cara. E quando eu cheguei aqui, eu olhei pro lado e pro outro, eu falei, ok, por onde que eu começo? Mas eu sempre fui correria, né? Tem que ir pra cima. Eu comecei a trabalhar de carteira assinada. Eu gosto muito de contar essa história. Eu comecei a trabalhar de carteira assinada com 14 anos. Uhum. Com 14 anos, minha carteira foi assinada. E com 19, eu já recebia PIS. E eu não sabia o que era PIS. E aí, quando eu fiz 20, eu lembro que eu recebi uma carta lá em casa, falando bem assim na carta. Você tem tanto para receber. Busca o seu dinheiro já. Ele é seu por direito. Aí eu, não. É uma miragem. Você quer golpe? É uma miragem. Eu fui pra minha tia, né? Que Deus a tenha. Minha tia que sempre... ela é uma enciclopédia, né? Ela falava tudo que eu aprendi, assim... de coisas, curiosidades sobre tudo. Política, futebol, era com ela. E aí eu falei, tia, o que é isso? PIS. Aí ela foi me explicar e tudo mais. Aí eu lembro que nesse ano, com 20 anos, eu peguei PIS 2 vezes. Porque do ano anterior... Você não tinha pego? Nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, fiquei super feliz. Saí gastando assim, ó, jogando pro alto, né, achando que tava rica. Achando que nunca, que ia voltar esse dinheiro. E voltou, de certa forma. Na verdade... A gente não tem cabeça pra reservar, pra guardar. Ainda mais se nós não somos ensinados na nossa infância. Porque tradição, quando a gente fala de tradição familiar, inclui tudo. Inclui cultura, e as escolas também, né? Erra muito, cara. Deveríamos falar mais sobre política. Tem a história, né? Mas é tanta matéria que eles enfiam ali para você. E aqui a criança ela fica praticamente o dia todo na escola. E lá no Brasil não, é só uma parte. Então você não consegue aprender muita coisa. E eu não sei o que eles fazem, que os professores... Eu lembro na época um professor de escola particular e o mesmo professor dava aula na particular e na pública, ele chegava dentro da escola pública e falava que nós estávamos atrasados e que na particular eles já estavam à frente há muito tempo. Por quê? Uhum. Isso me intriga muito, isso é um assunto que eu gosto bastante, principalmente quando eu falo do Rio de Janeiro, eu não gosto de Rio de Janeiro, Copacabana, não, a realidade do Rio de Janeiro. Nas escolas teve uma época que você não precisava ter nota para passar, só precisava ter presença. Sim. Isso você está destruindo uma parte da vida desse adolescente, que ele não tá aprendendo nada. Então, graças a Deus, eu sempre fui curiosa, sempre fui pra frente, fiz pré-vestibular. Eu ia pro meu, eu lembro até hoje, de manhã, 6 e pouca da manhã, eu ia pro Menor Aprendiz, do Menor Aprendiz. Você fez Menor Aprendiz? Fiz Menor Aprendiz. Foi o que me deu base pra ser quem eu sou hoje. Eu agradeço muito ao meu Menor Aprendiz. Hoje eu falo, se eu sou uma profissional da forma que eu sou, porque eu vejo essa diferença nas pessoas, a forma com que elas se posicionam dentro do trabalho, do mercado de trabalho, e você percebe nitidamente quem foi preparado e quem não. E quando eu vejo, tem uma amiga da minha irmã, eu até conversei com ela esses dias, ela tem 20 anos,
E ela já tem uma maturidade. Eu falei para ela, deixei bem claro, falei, o que eu puder contribuir para você ser uma profissional excelente, para poder lapidar tudo que você já carrega de melhor, eu estou à disposição, porque eu sei o quanto isso fez diferença na minha vida. Muita diferença. Sim. E então, assim, a questão da escola do Rio de Janeiro, as pessoas gostam muito de falar sobre, são marginais, mas aquelas crianças, elas são frutos do meio. Então, se você nunca entrou em uma favela, como que você vai falar de um favelado? Eu sempre falo, né, tem alguns MCs cariocas, e muitas pessoas julgam, falam várias coisas, e eu gosto deles, porque eles, através da música, obviamente que tem algumas, né, que denigrem a imagem da mulher, eu não concordo, mas tem outros que não. Tem sempre um ou outro que não tem, né, essa parte de acabar com a imagem da mulher nas músicas deles. E eles mostram para as crianças da comunidade que é possível você sair dali. E já o sistema, não, eles querem nos afundar. Quanto mais eles puderem tirar a educação dessas crianças, eles tiram. Então, eu sempre falo que nós que conhecemos esse meio, é a nossa obrigação. Eu gosto muito dessa questão das finanças, porque tem gente que acha que tudo é dinheiro. As pessoas perguntam para mim, quanto que você almeja ganhar? Eu falo, eu vou ganhar o tanto que eu me dedicar, o tanto que o tanto que eu trabalhar. Se eu trabalhar bem, de uma forma correta, o meu ganho ele vai ser resultado do meu trabalho. Então, eu me preocupo sim com o dinheiro, mas eu me preocupo mais em como eu estou exercendo o meu trabalho, qual o legado que eu estou deixando para as pessoas. Então, não é só sobre dinheiro, porque são poucas as pessoas que têm esse espírito de querer realmente ajudar o outro. E não é por interesse, mas tudo que você faz volta para você. E tudo que a gente recebe não é nosso. O seu dinheiro, ele não é para você. Ele não é para você usar para você. Então, tudo que a gente recebe nunca é sobre nós, é sobre o próximo. Eu saltei, né, de paraquedas esse final de semana. E no dia que eu saltei de paraquedas, uma pessoa que eu admiro muito, um empreendedor do Rio de Janeiro, ele saltou de paraquedas no mesmo dia que eu e o paraquedas dele não abriu. E ele faleceu. Mas você vai olhar o Instagram dele, ele respira vida. Ele fala sobre como você tratar as pessoas que têm problemas de depressão, a como você ser uma pessoa melhor. Então, quando uma pessoa dessa vem a falecer, isso e foi um pouco do que a gente falou sobre a última vez que eu tive aqui. Eu até fiz um corte e coloquei sobre o que você faria se hoje fosse seu último dia. E aí, aquilo ali falou muito comigo, porque ao mesmo tempo que foi muito triste essa situação, mas ele se foi fazendo uma coisa que ele ama e ele deixou legado na vida das pessoas. E aquilo ali me fez refletir sobre muitas coisas. A gente se importa, às vezes, muito com o material, com o dinheiro, e a gente coloca isso em primeiro lugar. E nós esquecemos das pessoas. A gente fala da vida do outro como se a gente soubesse de tudo e a gente não sabe. A gente não sabe nada sobre o outro, a gente não sabe nem sobre a gente mesmo. Sobre a gente mesmo. Então, essa questão da educação, ela fala muito comigo. E quando as pessoas falam pra mim que eu gosto de internet, Instagram, eu sou um pouco exibida mesmo, mas eu uso essa parte, eu tento trazer esse jeito de eu gostar de aparecer como uma forma que faça diferença na vida do outro. Então, eu gosto de ensinar, gosto de ser ensinada. Quando eu tô perto de uma pessoa que eu sei que ela é inteligente ou não importa quem a pessoa seja, na verdade. Eu exerci a atividade de ouvir. Tem no Rio de Janeiro, eu não sei se o Roger conhece, mas ele é carioca. Ele é considerado Eduardo Marinho. Eu vou falar o nome dele, eu não falei o nome de ninguém até agora. Conhece, o Roger conhece. O Roger conhece, mas eu vou citar o nome dele porque ele é uma pessoa, assim... É incrível você parar para escutar a história dele. Vou só resumir, mas ele veio de uma família militar do Rio de Janeiro
de uma família que tem uma condição muito boa, de alto poder aquisitivo, e dentre pessoas servindo a família, só que aquilo ali sempre incomodou ele. E ele quis entender o porquê que tinham pessoas me servindo, por que eu estava numa posição que eu me acho melhor do que o outro. E ele é um artista de rua, hoje em dia. O pai dele... literalmente, meio que como se... como que eu posso dizer a palavra? Nossa, adoro os vídeos dele. Ele e é aí eu já vi incrível. os comentários do povo falando, você é rico. Tipo assim, você é rico, Ele foi literalmente viver na rua. E ele começou a pedir comida na parte rica. E ele fala que as pessoas olhavam snob pra ele. Quando ele foi pra favela, ele foi acolhido. E aí, um dia, ele estava ali refletindo sobre aquilo, olhando, né, a engenharia das favelas, e aí ele perguntou, quem construiu isso aqui? Foi algum engenheiro? Aí as pessoas riram da cara dele, que engenheiro? Então, ele fala, o engenheiro sem o pedreiro é só um engenheiro. Agora, o pedreiro, ele faz qualquer coisa sem um engenheiro. Então, eu gosto muito das filosofias de vida. Ele fala, por que o que eu penso e o que eu falo foi pensador tal que falou, não, sou eu que estou pensando. Sou eu que estou pensando. Então, eu falo que hoje, para você conseguir viver de uma forma livre, sem que as pessoas te coloquem em jaulas, é você se conhecer. Então, é a leitura, é o ambiente, é você estar perto de pessoas que ela permita ser quem você é. Eu amo isso. Te deixa de acesso à sua autenticidade, né? Que é o que a gente fala bastante. Verdade. Em relação às escolas, é um assunto bem interessante, porque eu acho que o sistema justamente não permite que, desde a nossa época, da nossa infância, que a gente aprenda sobre finanças, que a gente aprenda sobre política, porque não tem como eles controlar. A partir do momento que você sabe como as coisas funcionam, você já tá fora da bolha. Já pensou se eles começassem a ensinar sobre finanças às crianças, como as crianças economizar? Exatamente. Já era, não é bom pra eles. O Eduardo Marinho, ele foi fazer direito. Ele chegou a fazer direito para ele poder entender sobre as leis, para ele entender sobre o sistema. E ele falou, eu fiquei enojado. E aí, quando você chega num país aqui como os Estados Unidos e que você tem acesso a tudo, eles não te limitam, eles te querem ver crescer. Agora, você entende por quê que eu quero criar um sistema em que eu manipulo as pessoas? É nítido que vai ter falência. Inclusive, nós já estamos vendo o Brasil para onde que ele está indo. O dólar, agora, ele começou a cair. Caiu bastante, se você for olhar, se você for mandar dinheiro para o Brasil, ele estava, no real, ele estava 5,36 e hoje eu fui olhar, ele está 5,26. Então, do último ano, essa foi a menor queda, foi a maior queda. Foi a maior queda do dólar. Para o Brasil, é super interessante, porque o Brasil compra tudo em dólar. Então, se ele compra em dólar e a moeda caiu, vai ser melhor para ele, né? Gasolina. Então, para o Brasil, isso tudo vai abaixar o preço. Só que pra gente, não. Então, assim, você tá entendendo que é um assuntinho tão bobo e que muitas pessoas, muito grande. Elas não conhecem. E eu sinto muito isso aqui dentro dos Estados Unidos, quando a gente vai abordar uma pessoa. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e ela aborda as pessoas no Instagram o dia inteiro. E eu recebo muitas mensagens assim, eu faço meu próprio planejamento financeiro. A pessoa, ela não se dá nem a oportunidade de querer entender, de querer saber. Hoje, eu tô nesse business porque uma pessoa me abordou no Instagram. E como eu empreendo, e eu sei o quão ruim é você querer falar algo para alguém e não te escutarem, e aí eu falei bem assim pra ele, falei, olha, eu tava super corrida no dia, eu tava fazendo várias coisas, eu tava montando uma marca, eu tava montando uma marca, inclusive eu tenho ela aqui em stand-by, que é um projeto muito lindo, mas eu não tô mexendo nela. E eu tava assim, naquela ânsia, eu falei, eu preciso empreender alguma coisa que dá certo, porque isso sempre gritou dentro de mim. E eu tava fazendo aquilo e batendo cabeça. Eu já tava até falando com a minha amiga, eu falei com a minha amiga um dia, eu falei assim, eu tô sentindo que eu vou enlouquecer.
Eu já tava nessa, Sim, sim. sabe? Porque às vezes a gente quer correr contra o tempo, mas o Deus tem falado muito comigo sobre essa questão de tempo, e eu vou falar mais pra frente. E aí ele veio, me abordou, eu falei, eu vou te ouvir. Eu parei pra ouvir, gostei, achei interessante, ele me convidou pra trabalhar. Eu falei, dentro disso, eu posso exercer tudo aquilo que eu busquei até hoje. Então, hoje trabalhar nas finanças é muito mais do que dinheiro. E é até um pouco assim que eu me sinto diferente no meio em que eu convivo, porque todo mundo é números, não sei o quê, pega, tem que fazer e tem que vender. Eu sei que tem que vender, só que eu quero vender de uma forma diferente, atraindo as pessoas pela mente. Não só, né? Nós temos todos os meios, eu não posso só fazer isso, porque eu trabalho com números. Então, se eu trabalho com números, eu tenho que falar de números também, não só da parte filosófica, mas de mostrar para as pessoas que a gente precisa aprender mais. Então, não custa nada, é só um pouquinho do seu dia. Só que aqui nos Estados Unidos, a gente está tão acostumada. Não, eu tenho que trabalhar, eu preciso fazer dinheiro. É a corrida dos ratos. Eu preciso fazer dinheiro, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso fazer dinheiro. E você não faz dinheiro. Você não sabe como colocar o seu dinheiro para render. Eu tenho um caso, eu vou falar desse caso com muito carinho e respeito, que são amigos, né? Amigos meus. E eu fiz um planejamento financeiro para eles, fui lá na casa deles, atendi eles, fiz um planejamento financeiro. E como tudo na vida, eu também sou assim, em várias situações. Não, vou pensar. Deu um mês, ele teve um traumatismo craniano. E ele não estava protegido financeiramente. Então, hoje, não importa o quanto de dinheiro que você faça. Eu estava tendo uma conversa com umas pessoas falando, porque eu construo casa. Mas em 2008, a gente teve o pior momento da parte imobiliária. Quem compra, muitas pessoas perderam muito dinheiro. E quando você perde dinheiro, as pessoas, elas se matam. Eu até fiquei gaguejando na hora de falar, porque as pessoas se matam. Então, essa família, aconteceu isso, e eles não estavam protegidos financeiramente. Então, o que as pessoas hoje, elas não entendem? Que você precisa estar protegido financeiramente. E se você não entende de como o seu dinheiro vai crescer, escuta um profissional. Infelizmente, nós temos uma cultura do brasileiro querer enganar, de achar que é golpe. Eu acho que é golpe. Se você me mandar um link no Instagram, eu não clico. Eu faço você me ligar para falar que é você que tá me mandando um link para eu clicar. É verdade. Eu não clico. Então, assim, se permita conhecer. Até hoje, várias pessoas chegam para mim e mandam, isso aqui é mentira, né? Eu falo, não, é verdade. Se permita conhecer, entender. Então, a gente quer uma mudança, mas a gente não abre a nossa mente. Não adianta eu querer ter uma vida transformada se eu limito a minha mente, eu limito o conhecimento, eu não me abro para isso. A vida tá tão corrida, você tá tão desesperado em como você vai pagar o seu aluguel mês que vem, como você vai comer. Hoje a gente colocou a confiança totalmente no dinheiro. E eu vou falar de Deus porque eu só tô nessa profissão porque eu pedi ao Senhor e Ele me colocou aqui. E Ele tem falado muito sobre confiar. Óbvio, a gente tem que confiar trabalhando. Mas eu passei por isso. Teve uma época, como babysitter, que eu ganhava $3.000 por semana. Mas eu trabalhava muito. E aí, quando eu vi o meu dinheiro na conta crescendo, eu ficava, uau! E eu não gosto de número quebrado. Então, eu fiquei... Sempre redondo. Redondos. Então, assim, quando eu colocava um valor, eu falo, falta tanto pra esse. E pau, colocando dinheiro. E eu ficava assim, eu fiquei cheia, né? Eu fiquei muito feliz comigo mesmo. E eu ajudava minha família, continuei ajudando, fazendo tudo e guardando dinheiro. Só que a minha confiança estava no dinheiro. E quando a sua confiança tá no dinheiro, você é serva do dinheiro. Não é você que domina. Dinheiro é sobre comportamento. Dinheiro é sobre comportamento, é sobre como eu me comporto. É como eu domino o meu dinheiro. É sobre as minhas atividades, é sobre quem eu sou. O meu comportamento, ele vai dizer quanto que eu tenho na minha conta. Eu não tô falando de rios de dinheiro, não. Se você tiver $1.000 na sua conta, mas o seu comportamento é um comportamento de que se você se preocupa, você faz atividade física, você lê,
aos pouquinhos, você vai vendo acontecer. Sem querer, você vai vendo sua conta aumentando. E você vai entendendo que aquele dinheiro que tá ali, ele não te faz melhor, maior que ninguém. É só um dinheiro crescendo. Entende? Uhum. Então, por isso que eu falo, eu uni a saúde, a questão da saúde com as finanças. Porque eu acredito que quando você cuida, você começa a se preocupar com o seu corpo, com o que você come, com o que você coloca pra dentro de você, você vai ao mercado com uma lista de compras. Quando você vai em uma loja, eu falo que eu sou super consumista, mas às vezes eu entro numa loja, eu olho, eu quero tudo. Aí o que eu aprendi comigo mesmo? Que toda hora eu tô precisando de alguma coisa. Mas será que eu preciso mesmo? Será que aquilo ali vai mudar a minha vida? Eu tô com um carrinho na Amazon, eu vou abrir meu coração pra vocês, eu vou abrir a parte... Não, nem fala de carrinho, que eu enchi o meu Eu vou ontem. abrir uma outra parte pra vocês. Eu fiz um carrinho da Amazon que tudo que tem ali, eu preciso. Mas você acha que eu consigo comprar um por vez? Não consigo, e ele tá lá, ele não se move. Porque você quer comprar tudo. Porque eu quero comprar tudo de uma vez que tá ali. também. Eu já olhei ele 10 vezes, se realmente tudo que tá ali eu preciso e eu vou usar. Só tem uma coisa que tá ali que eu não vou usar agora, mas eu quero ela, que é uma bola de futevôlei. E a pergunta eu preciso disso? Eu preciso disso? Ou eu quero isso? Ou eu quero isso? Eu preciso disso pra agora? Por que você tá fazendo isso? Quando eu fui saltar de paraquedas, o rapaz perguntou pra mim: por qual razão que você está fazendo isso? E eu respondi pra ele: eu preciso disso pra uma nova fase da minha vida. Eu sou uma pessoa muito emotiva. E como eu gosto de esporte radical também, sempre gostei muito, mas nunca fui aquela atleta, né? Então, o saltar de paraquedas, ele trouxe um impacto, uma emoção, assim, tão forte, que eu olho e falo, cara, eu saltei de paraquedas. Então, as outras coisas da sua vida, você vai vendo. Não. Você vai vendo que você não pode perder tempo. Enquanto você tá descendo daquela altura, você percebe o quão liberdade que você tem, o quão longe você pode ir. Sério? Tipo assim, mentalidade. Se você não mudar a sua mentalidade, nada vai mudar ao seu redor. A sua conta bancária, a sua relação com a sua família. Uhum. Então, por isso que essa parte das finanças, eu abordo muito mentalidade. Conta um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho do início, assim, porque agora eu tô curiosa. Agora eu fico curiosa pra saber. Do início, como que você encontra a pessoa, aborda no Instagram? Sim. Quais são as opções? Como que funciona? Eu sou uma agente financeira licenciada pelo governo dos Estados Unidos. E eu posso atuar em todos os estados, tá? Eu tenho uma licença para poder trabalhar com isso. E nós recebemos treinamentos. Então, todos os dias nós temos treinamentos. Então, basicamente, você precisa entender sobre vendas, você precisa entender sobre pessoas. O meu trabalho é seguro de vida, com benefício em vida e plano de aposentadoria, plano de college. Então, nós trazemos para as pessoas uma... Fugiu o nome da minha mente. Gente, ok, voltou. Eu tenho esses bugs às vezes. Então, a gente traz uma consultoria financeira para te ensinar aonde que você vai colocar o seu dinheiro. A gente explica os planos que a gente tem. Nós trabalhamos com uma empresa que ela tem mais de 177 anos de história. Ela é mais antiga do que o Titanic, do que a história do Titanic. Ela pagou pólice, pagou benefício de morte para pessoas do Titanic, parente das pessoas do Titanic. Ela é mais antiga do que a Estátua da Liberdade. Então, eu não estou trabalhando com uma seguradorazinha de esquina. Ela foi reconhecida pela Forbes no ano de 2024, 2025. Em 2024, ela foi reconhecida como a empresa promissora para o ano de 2025. Nós temos notas altíssimas.
Então, quando a gente fala de dinheiro, as pessoas ficam, ai, será que é verdade? É porque eu nunca viveu. Se eu não acessei, o meu cérebro ele não vai processar aquilo. Então, é essa um pouco a nossa dificuldade no meio. Mas a gente segue trabalhando. Então, dentro desses planos, você coloca o seu dinheiro para performar com segurança. Não é investimento. Seguro de vida e plano de aposentadoria não é investimento, porque ele tem um teto. Investimento, você vai, milhões, bilhões, se você for ganhando, mas não. Como assim ele tem um teto? Ele tem um teto porque ele tem um limite em que você pode receber o valor de uma apólice, um limite de valor que você pode colocar ali. Você não pode sair colocando, eu quero colocar quanto eu quero. Não, durante um ano, você vai ter ali um valor específico. Você pode colocar, exemplo, $20 mil por ano dentro da sua apólice, além do que você já paga por mês. Então, ela vai performando. E o seu dinheiro, ele fica ali, seguro. Então, a gente trabalha com base no SP500. SP500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E, então, elas são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, a gente atua com base neles. E aí tem a questão de que se a gente tem 10%, né, um teto de 10% de ganho, não pode passar de 10%. Então, no caso, se a bolsa cair, a gente não perde dinheiro, porque ele é protegido. Então, é tudo muito seguro. Então, esse nosso trabalho, o seguro de vida, o nosso plano de aposentadoria com benefício em vida, ele serve para te proteger caso algo venha acontecer com você. Se hoje você vier a faltar na sua família, se o pai, né, o pai provedor, a gente tem aqui uma família, vamos colocar uma situação muito comum que acontece, tá bom? Nós temos uma família com 4 pessoas, o pai, a mãe e 2 crianças. Normalmente, quando a gente tem uma família nessa estrutura, o dinheiro maior vem da parte do homem. A mulher, normalmente, ela trabalha menos para poder dar conta das crianças e organizar as funções da casa. Teve uma situação recente de que um rapaz, ele sofreu um acidente brasileiro e faleceu. Aí, essa mãe, essa esposa, ela vai para o Facebook para fazer o GoFundMe. Se você é uma pessoa conhecida, ok. Se você não for, você está contando com a sorte de que as pessoas se sensibilizem para poder te ajudar. E nem sempre você vai conseguir o valor, porque o que a gente mais vê em grupo de Facebook é o GoFundMe. E para mandar um corpo para o Brasil hoje é muito caro, as despesas são caras. E outra, essa mãe aqui, ela não está acostumada a estar no mercado de trabalho como muitas estão. Eu tô falando de uma família, não tô falando que uma mulher, ela não é acostumada, porque eu sou uma pessoa do mercado de trabalho. Se hoje, eu não sou casada, mas se eu fosse, tivesse uma família nessa estrutura e o meu marido viesse faltar, eu daria conta. São poucos que dão conta. Então, você não tá protegido financeiramente. Você não tá protegido. E o nosso produto, ele traz essa proteção. Se algo vier a faltar com algum dos dois, você tem um dinheiro para receber. A gente costuma dizer que numa situação dessa de falecimento ou de doença, a única pessoa que traz uma boa notícia para você é o agente financeiro. Aqui, ó, sua apólice. $500 mil, $240 mil. Minha apólice? É minha? Vamos fazer a sua. Meu Deus do céu. Vamos fazer a sua. A minha do Roger? Aí, Roger. Por que você acha que as pessoas não procuram? Não procura. Sabe que existe, mas não toma atitude de procurar, não quero. Não quer enfiar a mão no bolso também. Sabe por quê? Se eu quero, eu faço. Porque quando eu quero ir numa lojinha comprar uma blusinha, eu dou um jeito. Se eu vou falar essa parte... Desculpa, eu sou muito... Direta. Sem filtro. Eu vou falar por conta de situações que eu vejo. Existem pessoas que todo final de semana tá bebendo cerveja. Faz o cálculo aí de quanto é um pack de cerveja todo final de semana. Aí essa pessoa não se preocupa com o trabalho que ela vai deixar quando ela morrer. Pra quem vai ficar. Mas a cervejinha dela do todo... Porque ninguém pensa na morte, mesmo sendo
um fato, ninguém pensa. A cervejinha dela todo final de semana tá garantido. E eu acho injusto depois você ir pro Facebook fazer GoFundMe. Tirar o dinheiro de quem não bebe e de quem tá guardando pra algo. Ok, não tô falando que nós não devemos ajudar as pessoas. Não me interpretem dessa forma. Eu acho que deu pra entender o contexto. Sim. Existe a possibilidade de... E é falta de planejamento. Sim. E é isso que a gente traz nas nossas mentorias. E esse envelope, ele representa isso nas nossas mentorias. Eu trouxe para você uma nota de $2. Esse envelope, ele é seu. E dentro, o que a gente traz nas nossas mentorias? A nota de $2 não existe, não, né? Abre, você não, sim, mas ela não é comum, né? Não é comum. Ela não é comum. Não é comum. Nota de $2. Essa é uma nota de $2. E esse envelope, ele materializa algo. Então, se você nunca conseguiu juntar dinheiro, esse envelope também ele vai ser um desafio para você. Não sei sobre sua vida financeira, nunca conversamos sobre isso. Mas quanto que você já quis juntar e você não juntou? Então, esse envelope, ele vai representar isso para você. Você vai colocar dentro dele um valor que você nunca juntou, que você já quis juntar. Toda vez que você olhar para ele, você vai colocar um valor dentro dele. Porque é sobre o que eu falei, é comportamento. Então, nós não fomos ensinados a ter esse comportamento. E aí eu sempre falo, às vezes tem gente que fala que eu sou um pouco insensível quando eu falo isso, mas não, é porque a gente tem que falar sobre. Uhum. Eu não tô falando que você não deva beber a sua cerveja, beba a sua cerveja, mas você tá preocupado? Se quando você for, como que a sua família vai ficar? O maior ato de amor que você pode ter, a maior carta de amor, a maior declaração de amor que você pode ter pela sua família é você ter um seguro de vida. Uhum. Porque quando eu faltar, as contas não vão parar. E tem pessoas que vão parar na rua, que passam fome, porque não tem dinheiro. E principalmente aqui, que tudo é muito caro. E é um valor tão pequeno que você pode colocar por mês. E como funciona o Envida? Benefício em vida, se você tiver alguma doença, se você se acidentar, não é qualquer tipo de acidente, porque tem gente que fala assim, eu tropecei, torci o pé, quero receber... Não. Então, são 5 tipos de funções que você deve perder. Vamos colocar, eu me acidentei, caí da escada e eu não posso comer sozinha e nem trocar de roupa sozinho. E você tem que ficar pelo menos 30 dias inabilitado de fazer essas 2 funções para que você possa receber. Questão de Alzheimer, você recebe na hora, câncer, recebe na hora também, já é aprovado, mas questão de acidente tem essa limitação, e não somos nós, não é a nossa empresa que impõe isso, é o seguro de vida, são as seguradoras, qualquer seguradora. Então, você recebe em vida se algo acontecer com você. E normalmente, o que mais as pessoas pegam? Em vida ou... Olha, tem pessoas... relativo. É muito relativo, mas a maioria faz o seguro de vida com benefício em vida. E ainda mais aqui. Ainda mais aqui, com benefício em vida, porque ele é acumulativo, ele acumula dinheiro para o seu futuro. Interessante. Ele acumula dinheiro para o seu futuro. Caso não aconteça nada, você na verdade, depois... é a aposentadoria, né? O seguro de vida com a aposentadoria. Perdão. Esse é o acumulativo. E o seguro de vida com benefício em vida, só o seguro mesmo é com benefício em vida. Eu me embolei aqui na hora de explicar. É porque nós temos o acumulativo e o que não acumula. Tem gente que acha que se fizer só fizer o seguro, ele... e se eu parar de pagar, eu recebo de volta? Não, você paga seguro do seu carro. E se você parar de pagar o seguro do seu carro? Você recebe seu dinheiro de volta? Não. Não, é a mesma coisa o seguro de vida. Só vai receber se acontecer alguma coisa com você. E aí a gente paga. A gente se preocupa com o nosso carro, porque nós somos obrigados a pagar um seguro do nosso carro. Você não paga um seguro pra minha vida. Pra minha vida. O meu carro de 40 mil, 20 mil, é mais importante do que a minha vida? O seu carro é mais importante do que a sua vida? Não. E por que você não paga um seguro de vida pra você? Como é que essas perguntas?
É confrontante. É isso, exatamente. Porque aí você começa... É aquilo, né? Você não conhece. Quando você começa a entrar nesse mundo, a pensar... Caramba, é verdade, confronta muito a gente. E a gente acha que as coisas, elas não vão perder valor. A gente acha que as coisas nunca vão acontecer. Dinheiro, ele perde valor. E querendo ou não, o dólar, ele é a moeda mais forte que tem, independente do que aconteça. Já tentaram desbancar o dólar de diversas vezes. Mas é um pouco impossível. Ó, eu tenho aqui... Eu trouxe essas notas. Elas são bem legais. Eu tenho 500 pesos mexicanos. Eu tenho 2.000 pesos colombianos. Eu tenho $1 e $20. Os $20 não vai fazer muita diferença aqui não, mas eu não sei por que eu coloquei ela aqui. A gente sai do Brasil e vem pra cá em busca de uma vida melhor. E aí a gente não vai atrás da vida melhor. A gente não aproveita o que a gente tem em mãos. Nós temos 2.000 pesos, 500.000 pesos, $1 e $20. Qual dessas notas, ela tem mais valor pra você? Que você acha assim, tem mais valor? Pra mim, estando aqui? Na sua concepção. Que eu não sei. Porque quando a gente olha 2.000 pesos... Uau, mas não vai. 2.000. Vamos colocar se a gente estivesse falando de $2.000. Você sabe que é muito dinheiro. Sim. 2.000 pesos não compra nem um café na Colômbia. Com $1, eu compro 2.000 pesos. 500 pesos mexicanos, eu compro com $25, $30. Então, só para você entender o valor, a potência de moeda. Do dólar. Do dólar, da moeda. E isso aqui acontece toda vez que uma moeda, ela precisa chegar nesse valor aqui, é porque o país, ele precisou produzir mais cédulas. E se ele precisa produzir mais cédulas, ele tem que ir aumentando o valor, porque já não tem muito papel. Isso se deve por conta da inflação. Interessante. É algo interessante. E muitas pessoas, a gente tá no mundo praticamente só existindo. Tem gente que não faz ideia. Você tá ganhando dólar e você não entende o que você tem. De fato, o valor na mão. Né? Se hoje aconteceu alguma coisa comigo, eu não posso contar quem é meu beneficiário. Quem é que vai se beneficiar se eu vier a morrer hoje? Mas se hoje eu vier a falecer, a pessoa que vai receber, ela paga os meus custos médicos. Ainda sobra dinheiro para ela, ela vai ser rica ainda. Espero que, né? Faça não, eu ia falar besteira. Espero que faça mal proveito. Entende? Então, olha a responsabilidade que a gente tem. Nesse seguro, você consegue adicionar quantas pessoas? Como que é? Eu vou fazer com você, eu posso adicionar mais de uma pessoa, família, menor de idade? Depende de quando você vai colocar na sua pólice, porque se eu coloco para cada um. Vamos colocar que a minha pólice, ela é um valor, o benefício é de 200 mil. Mas se eu tenho 7 filhos e uma esposa, aí vamos colocar se os filhos são todos menores de idade. Porque se for maior de idade, você não tem obrigação, coloca se quiser. Mas se todos os meus 7 são menores de idade, aí eu tenho que ainda deixar esses 200 mil para minha esposa e fazer a partilha das crianças. Ou eu deixo tudo só para a esposa e ela decide o que vai fazer com as crianças. Entende? Tudo depende. Tudo depende de quanto você coloca, de quanto o seu dinheiro vai performar. Tem gente que faz um plano de aposentadoria como uma forma de você estar protegendo o seu dinheiro e colocando ele para render em um lugar seguro. Os bancos colocam dinheiro dentro das seguradoras para proteger o dinheiro deles.
A gente estava falando um assunto esses dias sobre os traders. Traders são a galera que mexe com a movimentação de dinheiro no mercado financeiro mesmo. Como que fala? Me perdi agora. Na bolsa. Na bolsa. É o mercado mais perigoso. Quanto mais você ganha, mais você quer ganhar. Aí quando você perde, você fica desesperado para poder correr atrás e tentar refazer aquele dinheiro. Tem pessoas que perdem tudo, fica na miséria, perde casa. Tudo que construiu. Até a família, o dinheiro que a família, que a esposa, às vezes a esposa nem sabe. Aí do dia pra noite, pum, não tem mais nada, não tem casa, ainda tá endividado. Olha o problema que você tá arrumando pra sua vida. Entende? Então tem que ter muita sabedoria, porque tem gente que entra nesse mercado de bolsa, você tem que estar ali, focado, olhando 24 horas, tem que estar olhando o gráfico subir, gráfico descer, você não tem liberdade. Dinheiro... O dinheiro tá te controlando, né, O dinheiro tá te controlando. E não é certo. Óbvio, não vou falar que as pessoas não ganham dinheiro. As pessoas ganham dinheiro, mas eu acredito que ganha dinheiro. Eu posso estar falando besteira, né? Porque vai que alguém que entende aí do assunto. Sempre tem alguém para poder meter a enxada em você e eu não tô nem aí. Eu vou falar o que vem. Não que eu vou sair por aí falando besteira, né? Mas é do que eu ouço, é o que eu tô pensando, do que eu pesquiso, das pessoas que eu conheço no Sim. mercado, que eu conheço pessoas que atuam no mercado. Então sempre tem um para poder, informar daqui. Por favor, gente, sem mimimi, que eu não tenho paciência para isso. Preguiça. Preguiça, entra aí no corte, preguiça. E então, assim, é algo muito arriscado. O meu amigo mesmo, que é trader, ele fala, ele tava conversando com ele, cada clique meu é $100, mas pode ser que do dia pra noite eu perco tudo que eu tô ganhando. Entende? Então não é algo seguro, é algo instável. E aí, se você ganha, ao invés de você parar, é tipo um vício, você quer continuar. É como um jogo máquina de caça-níquel. Gente, desculpa, eu não vou usar a palavra odeio porque é muito forte, mas já que eu já falei, eu odeio casa de aposta, eu odeio cassino. Sim. Acho que aposta, né? Aposta. Sim. Tenho preconceito. Não posso falar isso. É porque você trabalha, você sabe como o dinheiro funciona. Exatamente. Então, é como eu disse, dinheiro é comportamento. Você tem que... Se o dinheiro ele não está sendo saudável na sua vida, dinheiro é para comprar tempo, liberdade, tempo com a sua família. Se eu tenho dinheiro, eu compro tempo. E se eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Eu estou vendendo a minha hora. É o que a gente vive muito nos Estados Unidos. A gente vende a nossa hora o tempo todo. E a gente não se dá conta. Aqui é o país das oportunidades. Aqui todo mundo pode empreender. Todo mundo tem uma coisa para oferecer para o outro. E quando eu tenho dinheiro, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. E para mim é muito importante ter liberdade. Quando eu estava saltando de paraquedas, eu falei, uau. Qual a liberdade... dos segundos antes? O pré. Antes de você pular. O que passou na sua cabeça? Por que eu só me enfio em problemas? O que eu tô fazendo aqui? Pensou em voltar? Não tinha como voltar. Não, sim, eu já sabia. assim, não, porque eu já sabia. Não tem como. Eu já sabia. Eu sempre brinco. A gente tava esses dias num jantar de negócios e eu falei, gente, tem algumas coisas que é igual você aplicar cera no corpo. Passou, não tem volta mais. Só tem vai. Que sair. Na hora que aquele aviãozinho tava subindo, Nossa, eu olhei não. um avião teco-teco, mais de 10 pessoas dentro do avião. Eu fiquei, o que eu tô fazendo aqui? E por que eu vou de novo? Não, e ainda me chamou pra essa doideira de novo. Agora quer andar de cavalo também. Andar de cavalo. Cavalo, eu falei pra você, eu gostaria de. Paraquedas, eu acho que eu não tô preparada ainda, não. Se você tem que trabalhar primeiro na sua mente, que você vai fazer isso. Igual, eu tô indo... Você assistiu muitos vídeos no YouTube? Não? Você só foi? Eu só fui trabalhando É porque eu sempre assisti coisas de esportes radicais. Então, eu já tô acostumada a ver coisas de alto risco, esporte de alto risco.
Eu assistia muito. E eu me via dentro daquelas telas, vivendo aquilo. E hoje eu faço isso. E a minha prima falou comigo. Se você estivesse no Brasil, você não iria saltar de paraquedas. Que é caro, é bem caro. Aí eu olhei e falei, caraca, é mesmo. Às vezes a gente não se dá conta de onde a gente tá, de onde a gente tá vivendo. Por que que eu estou em um país próspero, da moeda mais forte do mundo, e eu não estou prosperando? Em algum lugar o problema tá. E o problema sempre tá na gente. Na nossa mentalidade, na nossa criação, na infância que a gente teve. Então a gente precisa ressignificar muitas coisas na nossa vida para você fluir. A gente tá falando de finanças porque eu trabalho com finanças. Mas em tudo, em todas as áreas. E quando eu saltei de paraquedas, enquanto eu tava lá em cima, eu fiquei assim, eu falei, isso que é liberdade. Liberdade. Você quer ser escravo da sua própria mente, do dinheiro, das horas? Ou você quer ter liberdade? Eu conheço tantas pessoas que têm potencial para poder abrir o business dela, ir lá e avançar. E a pessoa não vai. Eu assisti um vídeo no YouTube, no Instagram, a menina, ela tava desempregada, e o cara parou lá na rua do nada e falou bem assim, qual que é o seu sonho? Aí ela falou, ser rica. Ah, ok, beleza. O que você trabalha? Nada, tô desempregada. Fui mandada embora, fui demitida. Ok, o que você mais gosta de fazer? Correr. Ela gosta de correr, ela corre todos os dias. Às vezes a gente tá procurando fazer dinheiro com algo que não tem nada a ver com você, ele tá super distante de você. E o que vai fazer você ganhar dinheiro tá embaixo do seu nariz. Ela gosta de correr todos os dias, ela queria ser rica e ela tá desempregada. Com o que essa moça pode ganhar dinheiro? Montando um grupo de corrida? Auxiliando pessoas? Hoje em dia, para você ser um personal trainer, para ser um trainer aqui, você faz um cursinho. Eu amo fazer isso. Se eu amo fazer isso, aquilo ali ele já não se torna mais o meu trabalho. E quando eu estou fazendo algo que eu amo e que eu não sinto que eu estou trabalhando, impossível, me desculpa, impossível você não fazer dinheiro. Você está fazendo por amor, de coração, de alma. E você, quando você faz algo assim, você faz ele bem feito. E aí, se você tem um pouquinho de mentalidade empreendedora, se você não tem, busca. Porque o que eu não tenho, eu encontrei alguém que tem. E essa pessoa, ela vai me ajudar. Sim. Só que aí, não adianta eu querer levar todo mundo comigo. É como se eu estou escalando uma montanha, em rumo ao topo. Eu quero que você cresça, mas você não quer. Você tem potencial, mas você não quer. E aí, eu tô te puxando. Eu subo, mas com muita dificuldade, porque as pessoas que eu quero carregar e que não querem andar e não querem subir o topo da montanha, elas vão me travando. E você tem que deixar. E no caminho você tem que deixar algumas pessoas, algumas coisas. Porque cada um tem o seu momento. E se essa pessoa não tá no seu momento, não tô falando que você vai destratar ninguém, se desfazer de ninguém. Mas você tem que seguir o seu caminho. Finanças é sobre tudo isso. Desculpa. Você fala bastante sobre mente, sobre... Tem um pouco de psicologia aí também, né? Muita. Você gosta de ler bastante. Gosto, não tô lendo o suficiente que eu deveria, mas eu sempre tô lendo. Mas por que veio esse interesse? Sobre sua família, sua tia te ajudou bastante nesse canal? Nada? Eu vou te falar uma coisa, eu me pergunto todos os dias porque eu sou assim. Porque eu sou a porcentagem daqueles que nasceram pra dar errado. A ovelhinha negra? É o ambiente em que eu fui formada. Sim. Né? O ambiente em que eu fui formada, essa questão do Rio de Janeiro e tudo mais, assim, as coisas que eu vivi. Então, eu falo que eu tenho uma amiga do meu passado e que até hoje ela não saiu do lugar. Ela tá no mesmo lugar. A gente tá quase chegando aí nos 40, né? Estamos no rumo dos 40. E ela tá no mesmo lugar. E eu fui criada junto com ela. A gente viveu as mesmas coisas. Por que uns sim e outros não? E hoje eu tava ouvindo uma pregação falando sobre isso. A gente não tem resposta pra tudo. Eu me pergunto direto, por que eu sou assim? Eu nasci assim. É de você. É de mim. Tá dentro. Tá dentro. Porque, como eu falei,
Sempre fui a pior aluna. Nunca fui aluna nota 10. Qual foi o momento ali da sua vida que você mudou, virou a chavinha assim? Você falou, tem alguma coisa estranha comigo, eu sou diferente. Tipo, diferente desse cenário que eu vivo, né? Primeiro, desde a minha adolescência, assim, as pessoas não gostavam de mim. Todo mundo falava que eu era nojenta, que eu era isso, que eu era aquilo. E eu sempre fui a diferente, sempre fui a zoada. Sempre fui a diferente. Eu não sei como, esse negócio de bullying e tal, não sei o quê. Eu sofri muito bullying. Muito bullying, muito. E hoje em dia eu acho até legal, né? Porque vem a galera da época da escola, né? Vai sempre dar uma fuxicadinha no seu Instagram. Tô aqui. É, isso aí, né? Mas eu não olho muito por esse lado, não. Mas eu fico muito feliz, assim, pela pessoa que eu me tornei hoje. Mas eu tenho um amigo, eu vou falar o nome dele, porque ele é muito especial pra mim. O nome dele é Chandler. E ele é um amigo da época da faculdade. Eu conheci ele em 2013, nós somos amigos até hoje. E às vezes, eu aprendi muita coisa com ele. Eu sempre gosto de falar para as pessoas o que eu aprendi com elas e a importância que elas têm na minha vida. Que legal. E ele que me apresentou Jota, ele que me apresentou várias pessoas que eu gosto hoje. Ele, você já escutou falar desse cara? Porque ele enxergou em mim uma pessoa que às vezes, acho que nem eu tinha enxergado ainda. E o cenário que ele viveu, em que ele foi criado, foi totalmente diferente do meu. Só que ele sempre me viu como uma pessoa inteligente, coerente. Sabe quando a gente enxerga o diamante no carvão? E o carvão nem sabe que ele tem potencial para virar diamante. E a gente, de 6 horas da manhã, às vezes, a gente acordava e começava a conversar sobre business, negócios, mas eu sempre gostei de empreender, sempre comprei, vendi, eu sempre tive esse jeito, né? De correr atrás, sempre fui comunicativa, falante e tal. E aí eu comecei a desenvolver esse lado gostar de desenvolvimento pessoal. Como eu falei da outra vez, o primeiro curso que eu tentei fazer foi psicologia, porque as pessoas vinham desabafar comigo. Esses dias eu quis iniciar um projetinho falando sobre finanças em casais. Só que aí eu não sou casada, eu nunca fui casada, eu nunca morei junto com ninguém. Só que vários casais vêm se aconselhar comigo. Uhum. Vários casais. Eu já teve casais em momento de separação e que os dois vinham conversar comigo e pedir conselhos pra mim. Então, assim, eu não sou casada, mas é porque eu convivo no meio de pessoas casadas. Então, será que realmente eu tenho que ser casada para poder opinar sobre autoridade? Que eu ia falar sobre finanças no meio de casais, que o quanto isso é importante. Então, aí eu quis fazer psicologia, não deu certo. E foi indo. E eu comecei a ver que as pessoas sempre vinham desabafar comigo e tal. Eu falei, bom, ok, besteira eu não falo, né? E aí, quando a virada de chave mesmo, que eu falei assim, eu nasci para fazer isso. Que é pessoas, na verdade. Foi quando eu fui convidada para ser gerente de uma loja. Eu já tinha sido convidada outras vezes, que eu vim do ramo das vendas, trabalhei em shopping muitos anos. E eu fui convidada para ser gerente de uma loja, porque eu entrei na loja e comecei a ver o comportamento das meninas. Eu falei, isso não é um ambiente profissional, o ambiente que eu estou acostumada. Então, eu mandei um texto gigante pro dono da loja, falando para ele, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Aqui não tem postura profissional, não tem conduta profissional, eu não estou acostumada com esse ambiente. Esse não é um ambiente em que eu sou acostumada a trabalhar. E se as coisas não mudarem, por favor, você pode me mandar embora. Aí, daqui a pouco eu tô vendo todo mundo sendo mandado embora. Aí eu fiquei olhando, será que a próxima sou eu? Esperando a minha vez. E aí eles chegaram e falaram que queriam conversar comigo. E me convidaram pra ser gerente. Sabe quando você fica nervosa, que você quer rir, você não sabe, um sentimento muito louco? E aí eu fui e falei assim, ok. Aceitei, mas com muito medo. Porque eu tinha uma forma muito ríspida de falar com as pessoas. Eu tinha medo disso atrapalhar a minha liderança. Isso você já tinha consciência disso, né? Já tinha a consciência disso. E aí, me convidaram e comecei a atender as pessoas. Os clientes chegavam até a mim e saía chorando da loja.
Eu lembro de uma moça, o rosto dela é muito marcante. Quando eu fecho os olhos, eu lembro dela na porta, eu lembro dela olhando nos meus olhos e falando comigo. Ela falou bem assim: eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais entraria nessa loja. Mas passando por aqui, eu vi a vitrine e resolvi entrar. E o seu atendimento, ela falou sobre, eu não lembro a forma com que ela falou sobre o meu atendimento, mas ela falou de uma forma tão profunda que os olhos dela se encheram de lágrimas e o meu também. Aquela moça, eu não lembro o nome dela, mas com certeza são os anjos da terra, as pessoas que o Senhor envia no nosso caminho, sabe? Para poder dar essa virada de chave que você tá falando. E aí, quando ela falou isso para mim, eu falei assim, eu nasci para falar com pessoas. E é isso que eu vou fazer. Foi por volta ali do ano de 2019, 18, 19. Eu lembro, teve uma época que a loja tava cheia no Natal, e eu tava com umas 10 clientes ao mesmo tempo. E eu tentando, dando o meu melhor, atendendo todos, com várias roupas. E eu e uma falava bem assim, tá tudo bem, você conseguiu encontrar o que você precisava? Ah, não, eu preciso disso. Eu falo, olha, eu tô com muitas clientes, mas segura aí que eu vou aqui atender ela e eu já volto com a peça que você precisa. E eu ia pra outra. Ficou bom? Ah, ok. Então, tá aqui. Eu vou aqui atender outra cliente e eu já volto. Se você precisar, você pode, por favor, me chamar? Porque eu tô muito ocupada. A moça, ela gritou na loja inteira. Ela, você é a melhor vendedora que tem aqui. E assim, não é pelo fato de ser melhor vendedora, é porque é atenção. Atenção, é. Então, muitas vezes, você vai comprar uma roupa, você tá triste. Você tá ali porque você quer sanar uma tristeza que tá em você. E aí, o vendedor, ele não tá ali só pra vender. Então, a forma com que ele fala com você, que ele te atende, às vezes você nem quer comprar. A pessoa, ela é tão assim, ela te envolve. Vendas é você envolver a pessoa. E aí, a pessoa compra. Então, foi nesse momento ali, foi nessa loja que eu falei, é isso que eu vou fazer da minha vida. Só que chegou um tempo, antes de eu vir pra cá, eu tive um período de depressão e eu fiquei muito triste porque eu sou uma pessoa alegre, expansiva. E quando eu me vi dentro daquela situação, porque assim, no meu caso, eu tô falando sobre mim, sobre o que eu senti nesse momento, que eu não gosto muito de usar a palavra depressão, mas é quando você tem a falta de algo. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre trabalhei, estudei. E eu me vi num período que eu fiquei assim, a minha vida estava parada. E eu descobri que a minha vida, para ter sentido, ela precisa ter movimento. Business, empreendedorismo, finanças, precisa de movimento. Quando eu me movimento, quando eu estudo, quando eu aprendo, quando eu me coloco ali à prova de viver uma nova experiência, eu tô movimentando tudo na minha vida. Movimento. Sabe? Hoje eu tava correndo na esteira, eu falei, não tô gostando de correr na esteira. Eu preciso de correr e ver as coisas acontecendo. Então, eu cheguei a ficar muito mal aqui nos Estados Unidos também. E aí, nessa fase do Brasil, eu olhei pro lado e eu olhei pro outro. Eu cheguei a acreditar que eu não iria viver tudo que eu sonhei pra minha vida, tudo que eu planejei. E aí veio quando eu vim pra cá. E aí, quando eu vim pra cá, foi aonde tudo aconteceu. Eu juntei, vou falar de valores, porque eu não me importo muito com isso, mas em 2 anos aqui, eu já tinha juntado $20 mil. 2 anos. Juntei $20 mil. Por quê que eu juntei $20 mil em pouco tempo? Eu achei que tinha acabado ali, né? 2019, 20, minha vida tava assim, fracassada. Eu tava me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu falei, eu não sei dirigir. Sim. Por quê? Eu não sei dirigir, eu não sei quando que eu vou comprar um carro. Mas nem isso é o de menos. Mas eu falo de viver propósito. O meu propósito, igual eu te falei, eu gosto de falar com pessoas. Só que esse momento, tudo que a gente está vivendo hoje eu estou agente financeira. Hoje você está a Lari do Pod. Você não é isso. Porque a vida vai passar. Talvez mais pra frente, o Lari Pod vai trazer algo muito maior pra sua vida. Ou vai ser isso que você vai fazer pra sua vida.
A gente teve exemplo aí do Bonner, da Fátima Bernardes, que viveu a vida inteira ali. Mas eles estiveram ali. E não é isso que a vida tem preparado para você. Então, é algo que a gente tem que buscar conhecimento. A gente só chega nesse ponto quando a gente busca. Então, por que em 2 anos morando aqui, trabalhando no Burger King, eu falei no começo, não terminei, trabalhei no Burger King, McDonald's, o Burger King é aqui, o McDonald's é aqui, eu saía de um ia pro outro, saía de um ia pro outro, saía de um ia pro outro. Teve dia de eu não aguentar trabalhar e chorar em pé e ir para casa porque eu tava trabalhando muito. Só que eu me permito viver isso porque eu sei que é só por um tempo. Mas tem gente que vive isso a vida inteira aqui. Porque tem medo. Poxa vida, você tem medo por quê? Você saiu lá do outro lado do mundo. Então, por que eu fiz $20 mil em 2 anos? Trabalhando num trabalho comum, como todo mundo. Porque a vida inteira eu me preparei, mesmo sem saber. Sabe aquela história que eu falei da outra vez? Eu gosto dos clichês, assim, né? Que eu amo clichês. Tem gente que não gosta, mas eu tô apaixonada por clichês. Você tem que estar preparado para quando a carrocinha passar na sua porta. A gente tem que estar preparado a todo momento da nossa vida, porque se você não estiver preparado, vai chegar uma pessoa aqui no seu podcast que ela vai mudar a sua vida. E se você não estiver preparado, você não vai agarrar aquilo. Você vai deixar passar. Sim. Entende? Por isso que é importante a gente ler. Então, foi isso. E muitas pessoas olharam assim pra mim e falaram: eu nunca vi alguém fazer aqui o que você fez em pouco tempo. Mas é aquilo. Estados Unidos é altos e baixos. Então, você tem que estar preparado para tudo. E aqui te prepara para tudo. Então, quando a pessoa, às vezes, eu vou deixar até um recado aqui, assim, especial, sabe? Para quem tá assistindo, se nesse momento da sua vida, ou em alguma fase da sua vida, você acha que tá tudo acabado, que tudo que você fez, que você acha que você fez à toa, não, você não fez. Você está nesse momento, só para, reflete, fala com Deus, porque você tá aprendendo algo. Então, toda vez que eu tô num momento difícil, por mais que eu fico assim, nossa, poucas vezes, mas já teve algumas vezes que eu falei, caraca, Deus, tipo assim, por quê? O Senhor sabe que eu não sou de questionar, mas por quê? Só que passa, toda tempestade passa. E quando passa, você fala, opa... Tem que tirar coisas boas daquela fase. Era pra isso. Então, esteja preparado, se prepare, porque a sua hora vai chegar. Um conselho. Um belo de um conselho. Eu quero deixar um recadinho aqui também pra galera que acompanha aí nas redes sociais. Porque a gente tem a nova parceria aqui, né, do Marcy Beauty Spa, que fica localizado em Everett, que tá cuidando do meu cabelo aqui. Lembrando que a gente tem cupom de desconto, LariPod15, com 15% de desconto. Então, vocês, meninas, aproveitem, tá bom? Eu vou pedir pro Roger deixar o contato dela aqui embaixo. E assim, só se joga. Se joga porque a Márcia, ela tem feito... E outra coisa, eu vou retocar de novo o meu cabelo. Tô pensando em fazer umas mudanças também. E é isso, galera. Vejo vocês lá no salão da Marcy Beauty Spa. Galera, pausa rápida aqui, porque eu preciso falar de um drink que, se você ainda não conhece, tá perdendo tempo. Eu tô falando do Bananinha Drink, a melhor opção para quem curte um sabor único e marcante. Se você gosta de uma bebida docinha, equilibrada e que desce redondo, a Bananinha é simplesmente perfeita. Serve tanto para tomar pura, com gelo ou até misturada em drinks. Mas, cuidado para não se apaixonar logo no primeiro gole. Então já sabe, né? Quer deixar o seu rolê mais gostoso? Bananinha Drink tá aí para isso. Procura no mercado mais próximo e depois me conta o que achou. Great ideas deserve great sound. We believe in connection, impact, and making your voice stand out. Looking for the perfect space to record your podcast? Our studio is designed by creators who want top quality audio and video. Book your session today and take your content to the next level. The world is ready to listen. Are you ready to speak?
Gente, deixa eu contar uma novidade quentíssima pra vocês. O Kype Sport Bar chegou com tudo, um espaço pensado pra quem ama esporte, gastronomia, música ao vivo e aquele clima brasileiro que a gente sente falta aqui na América, não é mesmo? Marca as amigas, os amigos, o crush e se prepara porque o Kype Sport Bar já virou parada obrigatória em Framingham. E claro, a gente sempre tá lá, né, acompanhando os nossos parceiros. E quero vocês também. Já é babado, tá? Então segue aqui o nosso Instagram, Kype Sport Bar, pra ficar por dentro de tudo e se prepara, porque esse é só o começo. Kype Sport Bar mais Laripod, parceria de responsa, feita pra quem ama viver bem. Bora brindar junto? Quem vive aqui em Boston já sabe, tem dias que a gente só quer praticidade, conforto e chegar com estilo, não é mesmo? E é por isso que eu tô muito feliz em anunciar o nosso novo parceiro aqui no Laripod, o RT Corp. A RT Corp é uma empresa de transporte executivo que oferece o melhor do serviço de motorista particular em Boston e região. Seja para ir para o trabalho, evento, aeroporto ou até aquele jantar especial, eles te levam com conforto, pontualidade e descrição. Eles têm motoristas profissionais, carros impecáveis e atendimento de primeira. E o melhor, você pode agendar com antecedência, saber quem vai te buscar e ainda ter um trajeto tranquilo, sem estresse, sem correria. Se você é empreendedora, mãe, estudante ou só quer parar de depender de Uber mesmo em cima da hora, essa parceria foi feita pra você. Eu mesma uso e recomendo, e agora com o Laripod vocês também vão ter acesso a vantagens exclusivas. Segue aí o Instagram do RT Corp, agende a tua corrida e viva essa experiência de conforto e profissionalismo. RT Corp mais Laripod, seu trajeto com mais classe e zero dor de cabeça. Eu tava conversando sobre umas pessoas esses dias, sobre fazer muito. Não, porque eu tenho que pegar, que eu tenho que ir, que eu tenho que fazer, não sei o que, não. Ok, talvez você tenha mesmo, mas você vai ter o seu momento para fazer isso. Mas se eu estiver fazendo isso porque a Larissa tá fazendo, eu quero ser igual a Larissa, desculpa, o seu trabalho vai ser em vão. Se você estiver fazendo isso, é porque tem um propósito, um negócio queimando dentro de você. Vai e faz. Porque quando eu me meto numas loucuras assim dessa, que eu nem durmo direito, é porque eu sinto no meu coração, não é porque eu tô olhando pra ninguém, não. Então, tem o porquê. Tem que ter o porquê. Tem que ter o porquê. A maioria das vezes a gente não sabe o porquê, né? Mas as respostas são mais importantes do que as perguntas. Exatamente. Na verdade, pergunta. Tem que perguntar bastante. Mas a resposta. Às vezes a gente não sabe como perguntar, mas a gente tem a resposta. Exatamente. Vou falar um pouquinho de pensador, né? De filosofia. Qual é o seu pensador favorito? Eu acho que eu já falei ele aqui, é o Eduardo Marinho. Ah, é ele. Eu vou assistir. Ele tem rede social ou não? Tem, mas ele usa muito pouco. Né? Porque ele ele não se importa com isso. Só os cortezinhos mesmo. A maneira que ele pensa, né? A maneira que ele pensa faz você... Eu não lembro um vídeo que eu vi dele que foi assim... Acho que foi de religião. Foi sobre Deus. Que me pegou bastante. Quem é Deus pra você? Quem é Deus? Quem? Não é quem. O quê? Não é o quê. É o que é. Acho que não tem como você definir. Entende? Acho que a gente tá muito limitado em definir o que é Deus. Não tem como você explicar. Só sentir. Sentir uma presença. Eu costumo dizer que eu vejo muito o amor de Deus, né? Muito assim, em pessoas. Você ajudando alguém, uma mãe beijando um filho, o nascimento de uma criança, uma família. Então, o que é Deus pra você pode ser o amor. Pode ser. Pra mim, Deus é o criador do universo, do mar, de tudo que eu vejo. É amor, mas também Deus
não é só amor, né? Porque a gente fala, tem muitas pessoas que falam, mas se Deus existisse, fosse bom mesmo. Não, mas Deus também castiga, né? Assim, tem muitas coisas que não tem como definir, não tem como explicar, porque a gente não vai entender. Quando a gente é castigado pelos nossos pais, quando você está recebendo um castigo, quando você é pequeno, você não entende. Mas o seu pai e sua mãe sabem porque está te castigando. Então, é essa visão que eu tenho sobre Deus. Às vezes, as coisas que acontecem comigo, que não é conforme o meu querer e que eu não entendo, eu realmente não vou entender. Porque ele sabe o que é melhor para mim. Mas é um assunto bem amplo, né? É bem... Essa questão das pessoas falarem, mas olha, existe a fome, existe a miséria, né? Porque a gente também tem esse costume de colocar muita responsabilidade em Deus, sendo que são as nossas atitudes. Obrigada. Mas, nesse sentido, quando eu vejo a fome, eu vejo realmente que tem pessoas que passam por situações, assim, miseráveis, né? Vamos usar essa palavra que resumir. E já eu acho que Deus tá dentro. Tipo, se Deus ele te honra, ele te dá saúde, ele te deu uma oportunidade, é aí que você tem que abençoar essas pessoas. Não esperando que ele desça dos céus e, eu acabei com a fome, galera. E não é assim. Porque aí vem o amor, né? O amor uns aos outros. É um assunto bem delicado. Religião, pra mim, é um assunto bem delicado. É delicado. E a gente tem que se discutir, sempre respeitando a visão do próximo. Sim, vou comer um pretzel pra poder cortar a vibe. Sim, exatamente. Mas é muito bom a gente falar sobre Deus. Aqui já veio alguns amigos nossos. Tem também o Sixteen, né? Que a gente falou um pouco sobre a religião dele, que ele é espírita. Foi os 2 últimos que estavam aqui? O Thiago e o Sixteen. Nossa, os meninos são demais. São do Batalha de Boston. Eu já... Uma outra coisa que vocês não sabem sobre mim. Eu já organizei batalha de rima. É sério? Junto com os meninos. Você tem uma vibe meia vida louca. Sério? Aqui no Brasil? No Brasil. No Brasil. Eu tenho fotos na praça. Bom, galera, a gente teve um bate-papo aqui com a Laísa. Foi muito bom, muito importante, muito especial. Sim. Com certeza. Isso aqui, eu vou falar pra vocês. Isso aqui chegou num momento muito bom na minha vida, tá? Tem muita coisa mudando, muita coisa acontecendo. E foi muito bom conversar com você. Eu vou fazer uma mentoria, talvez. Por favor. Uma conversa bem mais profunda, porque isso é muito importante. A gente tá na correria, todo bate-papo que a gente teve aqui é realmente isso, a gente nunca se importa. Não é que a gente não se importa, a gente vive essa vida que não pensa no depois, não pensa nos nossos, né? E é sempre bom a gente ter pessoas como você perto, que... Continua falando da importância do envelope, o como que ele vai ser importante pra você. Ele vai ser muito importante, porque inclusive ali dentro do meu carro, hoje de manhã eu tinha feito separei ali algumas coisinhas, né? E eu falei, não tem onde colocar isso aqui. E aí ele chegou, e justamente eu tô nessa ideia de poder me organizar, sabe? Eu consigo, não consigo, porque se eu conseguisse de fato, né, não estaria buscando melhorar. Mas isso aqui vai ser muito importante pra mim, porque eu vou conseguir pelo menos olhar pra ele e ver, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso mudar o meu estilo de pensar, o meu estilo de vida, ver o que realmente importa. É um símbolo, é um significado. E vamos anotar, a gente tá no dia 17. 7 de setembro. Vou colocar aqui. Daqui 1 mês, eu quero que você me fale o que esse envelope representou pra você. A gente tá falando sobre dinheiro. Não é o dinheiro em si, tá? Claro, né? Ele tem um símbolo, mas não é o dinheiro em si. O que ele trouxe na sua... O que esse envelope... O simbolismo, né? Que o envelope ele é um símbolo, é algo para representar algo material de você pegar, igual você falou, eu preciso fazer isso. E em 1 mês, o que isso mudou para você? Não importa, eu não tô falando de mudanças grandiosas. Sim. Qualquer mudança que aconteça, ela é válida, é uma semente. E esse envelope, ele é uma semente hoje na sua vida. Assim como ele é na vida de outras pessoas dentro da mentoria que a gente faz. Sim.
Falando em mentoria, deixa suas redes sociais pra galera poder te encontrar. Com certeza. Meu Instagram é Estevão Laísa. Ali eu falo sobre saúde, finanças. A gente nem falou sobre corrida. Não Desculpa te falamos. cortar. Nada, não se Poxa preocupa, vida. não. Mas a gente falou bastante, né, da outra vez. Então, ali no meu Instagram, eu trago algo descontraído, leve. Você vai ser muito bem recebido. Manda mensagem, eu respondo. Eu amo responder. Se eu não responder, manda de novo. Ama conversar? Eu amo conversar. Ali eu tô sempre trazendo conteúdos que constroem, que vai trazer alguma diferença. Posso dar um recado, né? Pode, Aproveitar que já estamos aqui. Como eu disse, sou agente financeira, nós trabalhamos com seguro de vida, plano de aposentadoria, e nós estamos aqui para poder ajudar você a guardar o seu dinheiro, a performar o seu dinheiro, a você ter uma reserva de emergência, caso... nós estamos sujeitos a viver várias situações inesperadas na nossa vida. Então, quando essa situação inesperada acontecer, pode ter certeza que o seu melhor amigo, além de Deus, vai ser o seguro de vida, porque ele vai estar trazendo algo em que vai, com certeza, resolver uma parte dos seus problemas. Nós estamos aqui para poder ajudar. É isso, galera. E vocês ajudam com certeza, né? Tem ajudado muitas pessoas, mudado a vida de muitas pessoas. A mentalidade de muitas pessoas. Muitas pessoas. Muda tudo, né? Que é o que você falou. Verdade. Vem da organização, vem da mente, alimentação também. Alimentação, tudo. Bom, é isso. Então a gente fica por aqui nesse episódio maravilhoso. Maravilhoso. Com a Laísa. Mais um. Quero agradecer a vocês que acompanharam até o final. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu!